Quando a gente fala, e as pessoas falam mesmo, né? Peraí, que eu já estava esquecendo aqui. Eu tenho que falar do Supergasbras, que agora tem pontos de mania. Pontos de mania, Supergasbras, 2643-4497, Supergasbras. Seguinte, quando a gente fala de política, e eu falo de política quase que o dia inteiro, né? Eu faço quase que todos os dias. Eu faço, e tem gente que não quer saber de política. Não quero saber, não gosto e não faço política, eu não quero saber quem é candidato, eu não vou votar em ninguém. Eu acho que é por isso que é tão ruim a política, né? Que a gente se omite muito. Eu acho que a gente tem que participar mesmo. E a política, ela existe, sempre existiu. Eu hoje fiz uma comparação, de repente até meio esdrúxula, mas não estou muito errado, não. Quando eu falei que o Cristo, por exemplo, com a Bíblia, falando da Bíblia, o Cristo tinha os 12 apóstolos, ou os 12 ministros. Um se corrompeu, que foi o caso de Judas. Se vendeu por 30 moedas de prata. Isso não é política? Isso não é corrupção? É. Então, vida que segue. Então, ela existe. E hoje nós vamos falar de política, até porque eu quero e precisamos muito da participação da mulher na política. E agora a gente vai falar sobre um partido muito forte no país inteiro, inclusive tem um ministro, né? A gente vai falar sobre um partido, e esse partido retomando, sendo revigorado em Teresópolis, né? Com essa turma que está aqui, que é o novo diretório do PDT. Kátia, bom dia. E apresenta a Amanda, não precisa de o Léo, que a gente já conhece bastante. Então, Hélio, bom dia. Bom dia a todos aí que estão nos assistindo. A gente vem hoje numa colocação diferente, né? É importante a gente falar isso. As pessoas estão acostumadas a ver a gente em outra situação. A Amanda é professora, daqui a pouco ela fala sobre a situação dela. Ela é vice-presidente agora no PDT, no novo diretório. Eu sou presidente. Leonardo Oliveira é da educação do municipal, todo mundo conhece. Todos nós somos professores. E o PDT na nossa cidade, ele estava, né, numa situação mais apagada ainda, precisando, né, se levantar. E aí a gente começou a fazer um movimento com fundadores do PDT, pessoas que também são professores, alguns são de comunidade, né? E aí isso foi se construindo ao longo, desde o ano passado. E aí nós acabamos se envolvendo com a campanha, né, para deputado dentro do PDT. E aí eu fui conhecer, de fato, o PDT e me apaixonei pelo partido. É um partido muito ligado àquilo que a gente pensa e até ao que a gente é, enquanto profissional, eu enquanto presidente de sindicato, enquanto lutadora de classe, de trabalhador. Esse é o PDT, né? Pela luta pelo trabalhismo aí já desde 1979. Então, a gente tem uma construção muito ligada a gente, aquilo que a gente fala. Leonel Brizola tem um projeto maravilhoso do CIEP, né, que é conhecido, não foi para frente da forma que deveria, mas que é conhecido por todos nós. E eu acredito muito na educação, como você falou aí, na construção da educação. Então, é isso. A gente agora vai apresentar o novo diretório, a nova cara do PDT dentro da nossa cidade, fazer essa construção, como você falou, e falou muito bem, a política, a gente acorda com ela, e por a gente não se envolver, talvez o nosso país esteja passando aí por tudo que vem passando, né, em várias aí corrupções que a gente conhece também, em várias situações dessas, porque a gente precisa se envolver. E por a gente precisar se envolver, a gente está aqui. Amanda. Bom, Amanda, muito obrigado. Amanda, olha, é um erro meu nunca ter tido você aqui. Eu acho que é falta da gente se encontrar. Eu já devia ter te trazido aqui como mulher e como política, que você está sempre na política, né? Quando você fala da importância da mulher na política, eu me coloquei na política muito nova. Eu tinha 24 anos quando eu vim candidata a primeira vez. Então, eu venho desde 2004, todo pleito que tem, eu venho candidata a vereadora e permaneço nessa busca, porque a questão da mulher na política, ela é tão significativa para as questões sociais, não porque a mulher é melhor que o homem, tá? É porque a gente precisa ocupar os espaços, porque a gente tem um lugar de voz que muitas das vezes o homem não tem.
né? A gente sabe falar, por exemplo, da questão gestacional, das políticas aplicadas às mulheres gestantes, às mães solos, tudo mais, porque a gente tem um lugar de fala. O homem, ele imagina como pode ser, né? E a gente sabe como é isso na pele. E, ao longo desse período, eu venho me preparando sempre, eu sou uma estudiosa e eterna, eles até brincam comigo, como é que você consegue hora para tanta coisa? A gente tenta fazer de tudo um pouco e otimizando da melhor forma possível. Então, em 2004, quando eu vim candidata, eu não tinha formação nenhuma, só o normal, e era já servidora municipal, eu sou do concurso de 2020. E entendendo essa dinâmica, eu falei, eu preciso estar num lugar que eu vou falar sobre legislação, eu preciso entender isso. Foi quando eu fiz Direito. E aí me formei em Direito, e ao mesmo tempo que eu fiz Direito, eu tinha pego uma direção de escola também, fiz a minha formação em Pedagogia e me formei fazendo as 2 faculdades ao mesmo tempo e dirigindo uma escola. E continuei fazendo esses estudos todos. Hoje eu sou especialista em Direito Educacional, sou historiadora, estou fazendo pós em Gestão Administrativa Escolar e em Políticas Públicas também, e estou de olho no mestrado em Educação. Então, eu acho que a gente precisa estar sempre se qualificando e se atualizando para tentar fazer o melhor para a sociedade que a gente quer futura, porque a gente vive reflexo do que não foi feito lá atrás. Então, se a gente quer algo diferente, a gente tem que começar de agora, fazer um movimento para lá na frente ter melhores resultados. Eu já vou para você, já vou. Mas eu já tenho que encaixar uma pergunta. Todo esse teu currículo, isso conta para o eleitor? Para o meu público que continua permanecendo no quantitativo de votos que eu tenho mantido, eu percebo que eles são formadores de opinião e que entendem que precisam ter uma representatividade com uma pessoa que entende o que está fazendo lá dentro. Então, as médias de votos minhas analisadas ao longo do tempo, elas permanecem. Eu continuo com aquele mesmo quantitativo de pessoas que são pessoas que buscam... É porque o eleitor, ele é múltiplo, tanto que a gente vê a representatividade Sim. que tem na Câmara, né? Nós temos uma variação de ramos lá dentro. Então, a gente tem das pessoas que têm baixa escolaridade, mas tem o seu público. Sim. Né? Mulheres, mesmo sendo poucas, nós temos. Professora, nós temos hoje uma lá, que não é professora, né, pública do município, mas está na categoria de professor. Temos policiais, temos pessoas que não têm profissão definida. Tá, e baixa escolaridade também não significa ser um mau vereador. Com não. certeza, né? Não digo nem mau vereador, mau político, Mau né? político, Você não tem é? necessariamente que ter grande escolaridade para estar atuando. Às vezes, muita gente é como um poço, né? É tão conhecedor, mas é tão profundo o conhecimento que ninguém consegue acessar. Também não tem muita vantagem nisso. Mas a gente tenta permear por todas as áreas para poder estar sempre trazendo um pouco de melhor qualidade de esclarecimento para a população. Decorrência disso também, e indicação do sindicato, hoje eu estou na presidência do Conselho Municipal de Educação. É a primeira vez, salvo engano, que a gente tem uma presidente que não é do Executivo, dentro do Conselho Municipal. Pode ser realmente, Tá? Pode ser. A Fátima, não é, Léo? a Fátima não era indicação do sindicato também. Na A última gestão. Fátima- Ah, tá. Porque nas outras gestões anteriores que ela foi, ela era, acho que era. Isso, mas mas ela enfim, também presidiu. então somos duas. E isso é muito importante, porque você vê, Hélio, uma modificação da mentalidade, inclusive, de quem está lá dentro para fazer a escolha do seu presidente. Porque são os pares que escolhem os presidentes, né? Então a gente tem dentro do conselho a categoria, que são os professores, tem seu quantitativo de vagas, tem o executivo e tem a sociedade civil organizada, que, de fato, é quem faz a diferença na eleição. Né? Então, acho que eles perceberam que é mais sadio para um órgão de controle ter uma gestão, ter uma presidente que não está envolvido diretamente na gestão, mas que está dentro da escola. Eu dirijo uma escola pública, eu sei o que a gente passa no nosso dia a dia. Né? Quando você fala, as escolas não estão preparadas para abrir, porque a gente tem uma série de escolas ainda reformando. Nós tivemos escolas que foram fechadas e que estão remanejadas com parcerias com o Estado, que não é o ideal. A gente tem perdido condições de oferecer um melhor local de ensino para as nossas crianças. Isso reflete diretamente no ensino também. Então, tudo isso o Conselho também está a par e está fazendo as investigações, as visitas que eu não achei ainda nos registros do Conselho, outras gestões que fizessem visitas em escolas, como o Conselho Municipal. A gente tem feito, eu tenho tirado alguns conselheiros para caminhar com a gente dentro da escola, porque a gente precisa conhecer a realidade de cada escola. Nós somos 101 unidades, contando com as escolas que são conveniadas, com as creches. Então, cada uma tem uma especificidade muito, muito pontual. E a gente precisa conhecer no local. Não adianta só o diretor trazer para mim. Eu preciso que o diretor traga, que o orientador traga, que o professor traga, que o aluno, que aquele pai, de repente, que está naquela escola, na hora que a gente chegar,
ele vai estar passando uma situação também, e a gente entender, porque a comunidade escolar ela é macro, ela não é só quem está dentro da escola, né? Os agentes que estão no entorno, que estão sendo atendidos pela escola, eles fazem toda a diferença naquela estrutura. Mas a gente veio falar de partido, não de educação, né? Não, mas nós vamos falar de tudo, Léo. A Amanda já está adiantando essa questão da importância do Conselho Municipal de Educação. Ela já adiantou o programa de Conselho Municipal de Educação. Nessa salientar que a Fátima era a cadeira do sindicato e presidiu, na época que a Fátima presidiu, eu estava conselheiro, porque eu também fui conselheiro municipal de educação por 15 anos. A época que a Fátima presidiu foi, inclusive, a da pandemia. E o conselho foi importantíssimo, porque se não fosse o conselho, nós não teríamos nem tocado as aulas. Sim, né? não Porque teria documentação. não teria documentação e também não se teve, naquele momento, uma vontade do executivo de tocar as aulas. Foi o conselho que tocou. Né? Mas como nós estamos aqui para falar do novo PDT, e aí eu acho isso muito importante, chama atenção, Hélio, né? Hélio, que para a gente é um patrimônio. Eu falo sempre lá em casa, quando a gente fala assim, Hélio Carracena, a gente escuta a voz sem precisar estar ouvindo ou vendo, porque, né, é a avó, é a mãe. Então, assim, sobre esse novo PDT, eu acho que é importante a gente observar a formação. Né? Nós somos professores, nós somos de carreira. Eu faço agora, dia 4, 21 anos de magistério, mas essas pessoas já estavam antes de eu estar. Para ver o tempo, elas já estavam. Então, assim, né, nós somos professores e a nossa preocupação muito grande é com essa estagnação de Teresópolis e até do nosso próprio aluno, porque tem o nosso aluno. O aluno termina o ensino e o aluno não tem o que ser feito, a cidade não oferece nada, e aí nós começamos a pensar nisso. E como nós também temos uma longa trajetória de sindicalismo, eu também dirigi o sindicato antes da Kátia, então, assim, fomos para o PDT, até por toda a história do PDT, pela questão do projeto do CIEP, que é um projeto que nós achamos que é fantástico, que é um projeto de educação, que poderia funcionar, né? Infelizmente, hoje não funciona como se pensou, e aí nós acabamos indo para o PDT. Então, chamar essa atenção. É um novo PDT. Nós pensamos que Teresópolis não tem que olhar para trás nessa questão de política. O passado só nos serve para refletir os erros que não devemos cometer. Ele pode, PDT, esse novo PDT, ele pode ser muito forte se vocês tiverem o apoio da classe. Da classe dos professores. Da classe e dos nossos também alunos e pai de alunos, de todo teresopolitano. Ele pode ser muito forte. Porque qual é o problema de Teresópolis? E nós sempre estivemos muito enganjados nisso. Apresentar sugestões. Você apresenta sugestões, nós apresentamos sugestões, e as pessoas ignoram. Entra aqui e sai acolá. E aí nós resolvemos nos disponibilizar, porque também é cansativo, é trabalhoso, nos disponibilizar, abrir esse local novo de debate, ou reabrir o local de debate, que é o PDT. Eu achei a proposta muito, né, legal de chamar de novo PDT, porque a gente quer abrir um convite aos afiliados do PDT a voltar ao diretório, aos novos também, porque tem uma galera nova, né, inclusive alunos e ex-alunos, que têm ideias muito legais, que têm projetos muito legais e que a cidade não se abre para isso. A cidade fica fechada, o que a gente vê é uma Teresópolis totalmente estagnada, ela não anda e ela não oferece ao seu jovem a oportunidade, de fato, de crescer. Então, nós, enquanto professores, resolvemos agora tocar também, de fato, o barco na política. E vamos ver, eu acho que tem tudo para dar certo. Nós sempre estivemos aqui e agora nós estaremos mais presentes ainda do nosso novo Não, e vou PDT. falar do programa com vocês. Eu tenho aqui algumas pessoas já participando, e aí eu vou ler rapidamente aqui de todo mundo. Kátia, vocês, se quiserem responder na hora, podem responder. Jones Vargas, ele bota bom dia, Hélio, um abraço para a Kátia e para a Amanda. E aí ele pergunta sobre a comissão processante, que foi tudo muito legal, e os 3 vereadores com cargos na prefeitura. Tá legal, mas é imoral. E sem o relator, acaba a comissão? Quem quer responder?
Eu posso responder. A gente já está mudando de assunto. É, aqui. mas na verdade, assim, eu acho que a gente não muda muito de assunto, não. Todo mundo me conhece aí, já deu, até mesmo do seu programa, né, do tamanho da repercussão que tem quando eu venho aqui, da sua audiência, aonde atinge. De fato, eu acho que a gente pode falar até, né, dentro do partido, enquanto somos, o que é, e até mostra a nossa cara, sabe? A parte da legalidade, da moralidade, que eu acho que a gente, enquanto partido, também tem que trazer. Desculpa, Kátia. O negócio é que o vereador Ramos, que é o relator da comissão processante, né? Ele conseguiu colocar a esposa dele agora como um cargo lá na prefeitura. Eu não sei se é cargo ou contrato, mas ela está na prefeitura. Ele sendo o relator da comissão processante é, no mínimo, imoral. Isso. E assim, Hélio, eu posso até te pedir para a gente responder, de fato, eu faço essa resposta enquanto presidente do sindicato no final, para a gente não agregar uma coisa à outra, Tá. porque a gente, na verdade, o sindicato ele é apartidário, mas a gente fala de política. E eu entendo que foi o que a gente construiu a partir do momento que a gente está incomodado com a história, que a gente procura dar soluções, que a gente tem na nossa cabeça, porque para eu falar mal de você, eu preciso ter uma coisa melhor para fazer. Então, eu preciso ter alguma ideia. Então, a gente tem que sair do campo das ideias e passar a agir. Então, por isso que, para a gente fazer parte disso, a gente quiser mudar essa história, a gente precisa fazer parte dela. Sim. Então, por isso a gente está construindo esse novo PDT, né? Para a gente poder fazer parte dessa história. E a gente tentar mudar e construir uma nova história para a nossa cidade, que está, de fato, estagnada. A gente está, desde 2011, que Teresópolis não cresce, não vive. A gente está nesse ciclo de processante, de CPI, né, de cassação de prefeito. E toda essa história da nossa política, que a gente precisa, de fato, mudar essa história. E, para isso, a gente tem que fazer parte. No finalzinho, você me lembra que eu respondo tudo isso. O Marcos Rabi botou aqui, Hélio, quero saudar a Kátia pela liderança à frente do PDT. O PDT de Teresópolis tem uma história grande. Já teve em suas fileiras Paulo Maia, Zé Carlos Faria, Zé Nelson Arruda, Benigno Hermida e outros. Espero que o PDT Teresópolis possa se inspirar em Brizola, Darcy Ribeiro e Getúlio Vargas. Esse partido é um partido autêntico dos trabalhadores. O Léo representa no PDT o que Brizola falava, socialismo moreno. Um abraço, meu amigo. Marcos Habib mandou. O Flávio Carreiro, bom dia, Hélio. Me tira uma dúvida. Dr. Geraldo Menezes ainda continua sendo presidente do PDT? Flávio Carreiro, não sei. Tá? Sinceramente, eu não sei. Eu não vejo Geraldo Menezes há muito tempo. Podemos responder. Eu posso até falar sobre isso. Não, eu vou voltar nisso. Marco, o Rabi botou... eu não vou ler isso aqui não, Rabi. Não vou ler não. Não vou ler não. Isso dói no meu ouvido. Esse negócio de presidenta. Me desculpa, mas isso dói no meu ouvido. Tá? Embora seja. Flávio Carreiro, na minha opinião, deveria responder ao processo administrativo na Câmara de Vereadores e até perder o mandato de vereador. É no caso aí do Amós. Norma Andrade, Carlos Andrade. Parabéns, Leonardo Oliveira, e parabéns a todos os envolvidos. Realmente, o nome é Hélio Carracena. Obrigado. Obrigado, Norma. Um beijo para vocês. Me dá um comercial rapidinho e a gente volta falando disso tudo aí. Mais uma vez, lembrando aí, Açaí do Alto, daqui a pouquinho eu vou almoçar lá no Açaí do Alto, né? Fica ali na esquina do Correio do Alto. Açaí do Alto. A gente vai para lá daqui a pouco.